E aí, galera? Didi está de volta trazendo a terceira parte do Alquimista Lendário. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perderem nenhum conteúdo. Ah, e não se esqueçam de comentar também, adoro ler o que vocês têm a dizer. Se puderem, fazer uma doação para o canal seria incrível, isso nos ajuda a continuar trazendo mais vídeos como este. Sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. O rei Fang se perguntou por que o touro de ferro estava ali, e lembrou-se de que alguns momentos atrás havia um cheiro perfumado no jardim medicinal. Ele deu uma cheirada e reconheceu o cheiro das pílulas de sangue fervido. O rei Fang pensou que o touro de ferro deve ter sido atraído até lá por alguém usando uma pílula de sangue fervido. O rei Fang usou a arte da transformação divina, o que fez seus olhos brilharem, e ele pôde ver duas figuras na borda do penhasco ao longe, eram Qin Yulan e Eunggon. Eunggon amaldiçoou Qin Yulan e o culpou, dizendo que por causa de sua má ideia, não apenas perderam a pílula de sangue fervido, mas também deram de graça ao rei Fang um touro de ferro bárbaro. Qin Yulan disse a Eunggon que seu plano era perfeito, então deve ter sido ele, o bastardo, quem trouxe as pílulas falsas, e Eunggon ficou mais enfurecido quando ouviu Qin Yulan chamá-lo de bastardo, enquanto continuavam a brigar, reclamando que um deles era um monstro e ameaçando se matar. A borda do penhasco se quebrou e os dois caíram, deixando seus guardas confusos sobre para onde foram. Quando perceberam que seus mestres tinham sumido, os dois desmaiaram ao alcançarem o chão. O rei Fang viu o que aconteceu e percebeu que foram os dois bastardos que estavam por trás do ataque, então agradeceu a eles em sua mente enquanto lhes dava um polegar para cima, o que deixou Anin confusa. Alguns dias depois, todos os guardas da família Qin se juntaram à equipe de caça, e eles se perguntavam que tipo de medicamento o rei Fang lhes deu, pois um deles estava seriamente ferido anteriormente, mas se recuperou em poucos dias. O rei Fang perguntou por que todos estavam tão surpresos que ele fez alguns medicamentos para seus ferimentos, e disse que eles se sairiam melhor no futuro. Enquanto os guardas agradeciam o rei Fang, ele anunciou que Anin receberia uma armadura de ferro. Anin ficou surpresa com o anúncio, e o rei Fang disse que depois disso, se houvesse pessoas talentosas na equipe que se saíssem muito bem, receberiam grandes recompensas. Anin agradeceu ao rei Fang quando ele lhe entregou a armadura de ferro, enquanto os olhos do resto dos guardas brilhavam de admiração ao verem a armadura de ferro sendo entregue. Além disso, o rei Fang anunciou que aqueles guardas que guardaram o jardim medicinal no outro dia receberiam uma pílula de fortalecimento corporal cada, e os guardas imediatamente agradeceram. Ele disse que os daria no meio do próximo mês, e para aqueles que se saíram admiravelmente, os levaria para abrir uma terra desolada na Floresta Nebulosa, e a recompensa seria 2 pílulas K em sangue. O rei Fang lembrou a seus guardas que, enquanto se comportassem bem, ele definitivamente não os trataria mal, e os guardas imediatamente se curvaram e agradeceram. Alguns momentos depois, os boatos já estavam se espalhando no bar da Nuvem Sombria, falavam sobre o rei Fang que levou pessoas para a Floresta Nebulosa, e um deles riu dizendo que ouviu dizer que o rei Fang levou pessoas para morrerem. Eles começaram a apostar quantas pessoas achavam que o rei Fang voltaria vivo depois de ir para a Floresta Nebulosa. Nesse momento, um deles riu dizendo que no mínimo era impossível que todos os membros de sua equipe voltassem vivos, e outro acrescentou dizendo que afinal de contas, ninguém ia lá e retornava ileso. Um deles começou a apostar que ninguém sobreviveria, e o resto deles seguiu. De repente, alguém gritou discordando deles e dizendo que apenas um deles poderia sobreviver naquele dia, era Eung, e ele ordenou que todos apostassem em sua equipe, dizendo que quem ousasse desobedecer suas ordens estava contra a família real. Uma das pessoas perguntou a Eunggon se ele estava brincando com eles, mas Eunggon perguntou se eles não entendiam que aqueles que não obedecessem às ordens perderiam suas cabeças. Os guardas reais apontavam suas lanças para os homens, que choravam dizendo que Eunggon estava abertamente tentando roubar seu dinheiro porque nenhuma equipe na história poderia ir para a Floresta Nebulosa e retornar ileso com todos os seus membros. O Gongon estava agindo com arrogância e sem vergonha, pois pensava que a pílula de sangue fervido fez perder muito dinheiro, então mesmo que fosse rude, ele tinha que recuperá-lo. Ele pensou que para garantir que nada desse errado, atacaria secretamente o rei Fang que entrou na floresta,
e o rei Fang deveria morrer na Floresta Nebulosa naquele momento. Meio mês depois, Qin Sanqi informou ao rei Fang que a equipe de caça estava reunida e alinhada perfeitamente pronta. Qin Sanqi disse que depois de meio mês de seleção, 12 membros do reino Kai Sang foram selecionados para a equipe de elite da Terra Desolada e todos estavam equipados com um conjunto completo de lâminas de arremesso e bestas de mão, então tudo estava pronto. O rei Fang ficou satisfeito e pediu a todos que prestassem atenção, dizendo que era a primeira vez que entravam na Floresta Nebulosa, então devia ser difícil, mas ele acreditava que todos se sairiam bem após o treinamento. O rei Fang os liderou e disse que só era permitido sucesso e nenhum fracasso, ao que suas tropas concordaram. Pouco depois, eles chegaram à Floresta Nebulosa e, enquanto eram cercados por bestas, o rei Fang os lembrou para terem cuidado porque a coisa mais perigosa naquela floresta era a névoa e o ar tóxico. O rei Fang disse que isso não era mais uma ameaça para eles porque as pílulas que ele lhes deu eram suficientes para garantir que não seriam prejudicados por 2 horas. Ele disse que o segundo perigo eram insetos e monstros venenosos espreitando na névoa, onde poderiam morrer de pânico assim que os encontrassem, então eles se dividiram em 3 grupos de 4 e se dispersaram em direções diferentes. O rei Fang disse que ele iria na frente, então eles o seguiram. O rei Fang pensou que, contando com a arte da transformação divina para fortalecer seus sentidos, era o suficiente para compreender a situação da névoa venenosa, então, desde que todos obedecessem às suas ordens, não perderiam ninguém naquela missão de reconhecimento. Sem que ele soubesse, alguns dos guardas atrás dele observavam, divertidos com a maneira como ele agia como se conhecesse o lugar detalhadamente, como se já estivesse estado lá algumas vezes, e outro concordou, dizendo que ele teve sorte de entrar uma vez antes. Eles sorriam de forma sarcástica e diziam que deveriam ir explorar a Floresta Nebulosa por conta própria para mostrar ao rei Fang que eram competentes e que os veteranos eram mais fortes que os outros. 4 deles escaparam furtivamente da formação, dizendo alegremente que escaparam para trazer mais troféus. Eles não estavam cientes do centopeia que rastejava sobre eles enquanto diziam isso, e também achavam bom deixar o rei Fang lhes dar mais dinheiro de recompensa. De repente, um deles percebeu algo, ficou alarmado quando a centopeia saltou do galho para atacá-lo. O rei Fang imediatamente percebeu que algo aconteceu e olhou rapidamente para trás, perguntando o que estava acontecendo. Os guardas entraram em pânico e tentaram correr quando viram que era a centopeia de costas de ferro, mas de repente algo atingiu a centopeia, surpreendendo um dos guardas que estava perto dela. Um dos 4 guardas que escaparam da formação disparou uma flecha para matar a centopeia de costas de ferro e orgulhosamente disse que não passava de um inseto venenoso, então não havia necessidade de ter medo, pois só precisavam atirar nele para matá-lo. Um dos seus companheiros o elogiou, dizendo que ele era forte, então parecia que teriam que depender dele na Floresta Nebulosa. O guarda que disparou a flecha orgulhosamente disse que era esperado, pois ele já havia estado lá antes, ao contrário dele, que era um garoto fraco e inexperiente, mas de repente mais centopeias de costas de ferro começaram a rastejar na direção deles. O rei Fang ficou furioso, chamando-o de idiota, e disse para ele olhar ao redor com cuidado. Os guardas que escaparam foram cercados por um enxame de centopeias de costas de ferro, e o rei Fang disse a eles que a centopeia morta emitia um cheiro que atraía o enxame, então matar uma delas atrairia um número incontável. O guarda veterano, aquele que disparou a flecha, estava extremamente horrorizado. O rei Fang fez o seu melhor para avisar a todos para terem cuidado. Os guardas começaram a disparar suas flechas nas centopeias de costas de ferro, mas um deles ficou com sua besta presa, enquanto o outro perdeu sua moral ao ver que havia tantas e pensou que seria impossível matá-las todas. Eles estavam em apuros, pois as centopeias de costas de ferro começaram a se aproximar deles. O guarda veterano tremia, e um de seus companheiros lhe perguntou o que ele estava fazendo nos dias em que era forte, e pediu para ele salvá-los rapidamente. O guarda veterano se ajoelhou no chão em rendição e disse que estava acabado, que eles estavam perdidos porque ele poderia lidar com uma ou duas, mas havia tantas delas que ele estava certo de que nenhum deles sobreviveria. Ele continuou dizendo que tudo estava acabado e que todos morreriam naquele dia. Eles foram cercados por centopeias de costas de ferro prestes a atacá-los. O rei Fang os chamou de tolos, perguntando o que havia acontecido com eles,
e rapidamente avançou para atacar as centopeias de costas de ferro que estavam prestes a atacar seus guardas. O rei Fang emitiu múltiplas ondas de aura poderosa, e matou múltiplas centopeias de costas de ferro de uma vez. Lágrimas encheram os olhos de um dos guardas ao ver as centopeias de costas de ferro vindo em sua direção, e ele disse que era o fim deles, mas para sua surpresa, o rei Fang apareceu de repente na frente deles e usou seu corpo como escudo para protegê-los das centopeias de costas de ferro. O rei Fang tossiu sangue enquanto suportava as mordidas das centopeias de costas de ferro. O guarda veterano ficou horrorizado com o que acabará de testemunhar, lágrimas encheram seus olhos enquanto pensava que o rei Fang usará seu corpo como escudo para protegê-los. Anin e Qin Sanqi ficaram preocupados com o rei Fang e correram em sua direção dizendo que iriam ajudar, mas o rei Fang os encarou e ordenou que não se aproximassem dele. Ele se preparou para outro ataque, dizendo que eles não conseguiriam lidar com isso. O rei Fang ergueu sua adaga e atacou rapidamente as centopeias de costas de ferro com ela. O rei Fang tossiu sangue quando mais duas centopeias de costas de ferro o atacaram por trás, mas o rei Fang não parou de atacar, simplesmente olhou para trás para cortar as duas em pedaços. Mais uma centopeia de costas de ferro o atacou pelo lado. Anin e Qin Sanqi estavam tão preocupados que não puderam deixar de chamar pelo nome dele. O rei Fang percebeu a centopeia que o estava atacando e cravou sua adaga nela. Ele gritou e continuou a cortar as centopeias de costas de ferro com toda a sua força. Lágrimas escorriam pelo rosto de Anin enquanto ela dizia que o rei Fang era realmente apenas uma pessoa, mas ele eliminou um grande grupo de centopeias. O rei Fang ficou ali parado enquanto terminava de eliminar as últimas centopeias, e seus cadáveres ainda estavam caindo no chão. Os guardas que escaparam comemoravam por estarem vivos, enquanto o guarda veterano chorava e dizia para sua mãe que seu bebê ainda estava vivo. De repente, uma mão ensanguentada o agarrou pela gola e o chamou de idiota. Era o rei Fang, que estava extremamente irritado, perguntando por que ele não fez o que ele disse quando explicou como agir nas florestas. O rei Fang perguntou se ele sabia que seu comportamento imprudente poderia destruir toda a equipe a qualquer momento. Perguntou por que lidaram com um grupo de centopeias e se todos os exercícios anteriores foram em vão. O guarda veterano ficou sem palavras ao perceber a gravidade do que havia feito. O rei Fang sentiu dor e começou a cambalear, e Anin e Qin Sanqi correram para ajudá-lo, extremamente preocupados. Os 4 guardas que escaparam ficaram desanimados, dizendo que causaram todo esse mal ao rei Fang e quase mataram todos. Por outro lado, o rei Fang estava dizendo para Anin e Qin Sanqi que ele acabará de ser envenenado pela centopeia de costas de ferro, mas que estava bem, e pediu para eles apenas lhe darem alguns comprimidos de desintoxicação. Enquanto o rei Fang tomava o comprimido, ele pensava que sua vitalidade estava muito enfraquecida no momento e sem ele tinha medo de que a reconhecimento terminasse no início. O rei Fang ficou surpreso quando 4 pessoas se ajoelharam diante dele, pedindo perdão. O guarda veterano era um deles e ele disse que, de acordo com as regras, quem machuca seus colegas de equipe deve deixar o time. Os 4 guardas admitiram que quase mataram todos, então não deveriam ficar lá, e enquanto se afastavam, se despediram, dizendo que deixariam o time como punição, então apenas encontrariam outra forma de ganhar a vida para si mesmos. De repente, alguém jogou uma bolsa no chão e perguntou para onde eles foram. Era o rei Fang. E ele disse aos 4 que sabia que eles tomaram suas próprias decisões porque seus pais estavam doentes e precisavam de dinheiro, então ele perguntou o que seus pais fariam se eles saíssem. Ao abrir a bolsa, eles ficaram surpresos ao ver pílulas de recuperação dentro dela, e o guarda veterano perguntou ao rei Fang o que eram. O rei Fang gentilmente afastou Anin, que o ajudava a se levantar, e disse a eles que mesmo um herói comete erros, mas enquanto os corrige, ele vence. Ele perguntou se eles queriam morrer por querer sair da floresta sozinhos e ordenou que restaurassem sua força primeiro, pois a punição seria discutida depois. Os guardas estavam tão surpresos que não puderam deixar de perguntar ao rei Fang se ele ainda queria mantê-los em sua equipe quando quase o mataram. O rei Fang não discutiu mais o assunto com eles e imediatamente ordenou que encontrassem um lugar para acampar com segurança, porque quando se recuperassem, ele os tiraria da floresta vivos, o que os guardas concordaram. Depois de 3 dias, a equipe de King Fang montou acampamento perto de uma caverna.
King Fang meditou e pensou que a potência das pílulas que ele fez ainda era muito baixa, caso contrário, não haveria como o veneno da centopeia o prender por 3 dias. Então, tudo o que ele podia fazer era usar a arte da transformação divina para acelerar a desintoxicação. Ele pensou que até que a desintoxicação estivesse completa, ele não poderia lutar, então esperava passar pelas coisas com segurança. De repente, alguém gritou do lado de fora que insetos venenosos estavam se aproximando. King Fang saiu rapidamente da caverna e perguntou a todos o que estava errado. King Fang ficou surpreso ao ver um aglomerado de aranhas na frente de seu acampamento. Ele ficou surpreso ao ver que era um aglomerado de aranhas de teia de sangue que eram muitas, então não podiam lidar com todas. King Fang imediatamente avançou para a linha de frente e instruiu todos a fugirem, dizendo que iria atrás deles. Enquanto pensava que a equipe não tinha muita experiência em combate e que eram muitas aranhas de teia de sangue, então, mesmo que ele não tivesse muita força de luta no momento, ele só poderia lutar para salvar todos. Mas o guarda veterano ordenou que todos se alinhassem em formação defensiva. Ele jurou guardar a entrada da caverna e disse a todos que deveriam ajudar King Fang a completar as coisas. Os guardas imediatamente se alinharam protegendo King Fang atrás deles. Qin Sanqi jogou uma bolsa e derramou uma substância roxa nas aranhas de teia de sangue. King Fang ficou surpreso que suas tropas já soubessem como esmagar uma pílula de bloqueio de monstro e montar uma linha defensiva. O guarda veterano ordenou que todos recuassem e liberassem a entrada central para deixar as aranhas de teia de sangue na armadilha. Os guardas executaram imediatamente suas ordens e as aranhas de teia de sangue começaram a cair na armadilha. King Fang ficou preocupado e disse ao guarda veterano que, embora as aranhas de teia de sangue não pudessem pular, sua capacidade de tecer seda era extremamente forte, então elas subiriam ao longo da seda. As aranhas de teia de sangue fizeram exatamente o que King Fang disse, mas o guarda veterano não parecia preocupado, pois perguntou a King Fang o que ele estava dizendo quando eles apenas queriam que eles tecessem seda. King Fang ficou surpreso novamente. O guarda veterano lembrou a ele que eles ensinaram antes que a seda de aranha era altamente inflamável. Ele disse que quando as aranhas de teia de sangue estivessem tecendo seda e rastejando em uma teia de aranha, seria apenas um banquete de fogo. Mais uma vez, King Fang ficou surpreso. King Fang não conseguia acreditar que eles realmente conseguiram. De repente, uma perna enorme surgiu das chamas furiosas e King Fang reconheceu o que era. King Fang ficou preocupado com o que deveriam fazer e disse às suas tropas para correrem porque era a Rainha Aranha e sua pele era grossa, então o fogo não a afetaria. Mas um dos guardas começou a carregar sua flecha e disse a King Fang que sabiam o que fazer. Os 4 avançaram e lembraram King Fang de que ele disse que quando a pequena aranha de teia de sangue morresse, a Rainha Aranha emergeria. Disseram que a Rainha Aranha não tem medo de chamas, então se encontrarem uma, devem fugir. Mas também lembraram que King Fang ensinou que quando o inimigo os cercasse, não poderiam escapar. Os 4 pularam para atacar a Rainha Aranha e disseram que devem agir com determinação e estar atentos para lutar com determinação nos olhos. Disseram que devem fazer o melhor possível. Atacaram a Rainha Aranha simultaneamente, todos se concentraram nos olhos dela. O sangue da Rainha Aranha espirrou quando ela caiu no chão. O guarda veterano disse a King Fang que nos últimos dias em que ele estava se recuperando, estavam revisando intensamente o conhecimento que ele lhes ensinou. Os 4 ficaram juntos e o guarda veterano disse a King Fang que, desde que ele não os odiasse, eles se tornariam um pilar para ele, mesmo que arriscassem suas vidas. O guarda veterano disse a King Fang que ele não precisava carregar tudo sozinho e que deveria deixá-los ficar ao lado dele para apoiá-lo. King Fang ficou maravilhado ao ver que eles realmente confiavam em si mesmos e destruíam todas as aranhas de teia de sangue. King Fang admitiu que os subestimou e disse que eles deveriam continuar de onde pararam, o que Qin Sanqi confirmou se ele se referia à viagem de volta para casa. King Fang disse entusiasticamente que não havia motivo para eles irem para casa, pois estavam progredindo muito, então deveriam procurar por ervas espirituais, caso contrário, seria uma perda de tempo, e suas tropas, com o mesmo entusiasmo, concordaram com ele. Na noite seguinte, na área segura fora da Floresta Nebulosa, as pessoas se reuniram,
pois era a hora do retorno da equipe de caça da família Kim. As pessoas desejavam que ninguém morresse e que pelo menos um voltasse vivo, porque Yeong-gon forçou todos a apostarem contra eles, então se perdessem, todos na cidade Shadow Cloud perderiam sua fortuna. O Gong-gon estava em uma carruagem e disse que as pessoas apostaram na vitória de King Fang, enquanto ele apostou que ninguém sobreviveria. O Gong-gon pensou que um moleque como King Fang não poderia liderar uma equipe viva da Floresta Nebulosa, porque se o fizesse, ele poderia ser a primeira pessoa na história, então King Fang tinha que morrer e deixá-lo ganhar muito dinheiro. De repente, alguém apontou que havia movimento e Yeong-gon ficou ansioso. As pessoas começaram a se alegrar quando esperavam que as tropas de King Fang pudessem voltar, porque se alguém aparecesse, poderiam ter certeza de que não perderiam seu dinheiro, mas uma pomba saiu da floresta, deixando as pessoas sem palavras e Yeong-gon um pouco aliviado que fosse apenas uma pomba. As pessoas começaram a se encher de temor porque esperaram o dia todo, mas ninguém apareceu, então King Fang e os outros devem ter morrido na floresta. Yeong-gon imediatamente riu e afirmou que havia pensado que não havia como King Fang e os outros voltarem. O Gong-gon disse que eles devem ter morrido, então imediatamente ordenou que os guardas reais levassem o dinheiro das pessoas, e as pessoas começaram a implorar com ele porque ainda precisavam do dinheiro para suas famílias, mas Yeong-gon não ouviu. Ele disse que se ele mandasse eles darem dinheiro, eles tinham que dar, porque ele representa a autoridade real, então ele perguntou se eles queriam desafiar a família real, para o que as pessoas responderam nervosamente que não. De repente, para a surpresa de Yeong-gon, alguém falou atrás dele dizendo que estavam se perguntando por que todas aquelas pessoas estavam aglomeradas e que acabou sendo uma aposta. Era King Fang, e enquanto ele dizia isso, pensava que toda a cidade havia se reunido para impedi-los de entrar na cidade. Yeong-gon não pôde deixar de expressar sua surpresa ao ver que ele não estava morto. King Fang ironicamente perguntou ao Gong-gon se seu rosto parecia o rosto de uma pessoa morta para ele e disse a ele que, infelizmente para ele, eles não estavam mortos. A equipe de King Fang começou a aparecer carregando sua colheita, e King Fang mencionou que ninguém morreu, todos os membros da equipe retornaram sãos e salvos. Os olhos de Yeong-gon saltaram de seus olhos devido ao choque quando ouviu que ninguém morreu, enquanto os moradores da cidade celebravam que tinham ganhado a aposta. Yeong-gon estava furioso quando informou King Fang que foi pura sorte ele ter retornado, e instruiu seus guardas a partir, mas de repente alguém caminhou rapidamente, era King Fang, e ele bloqueou Yeong-gon de entrar em sua carruagem, lembrando de que ele havia perdido a aposta com os moradores da cidade e ainda não a havia pago. Yeong-gon prontamente lembrou King Fang de que representava a autoridade real, então não pagaria o dinheiro, e perguntou o que ele faria a respeito. King Fang informou Yeong-gon que não tomaria nenhuma ação, mas o difamaria. Ele afirmou que informaria a família real sobre suas ações e também que ele devia dinheiro aos civis. Yeong-gon estava suando profusamente e estava sem palavras de raiva quando King Fang perguntou o que aconteceria com ele se a notícia chegasse à família real, que se preocupa com sua reputação. Um quarto de hora depois, roupas e armas foram reunidas enquanto soldados as recolhiam. Yeong-gon e os guardas reais ficaram apenas com suas roupas de baixo, e ele mencionou que não tinha dinheiro suficiente, então cobriria suas dívidas com roupas e armaduras, que era tudo o que possuía. King Fang fez um cálculo e observou que estava quase lá, então se eles entregassem suas roupas de baixo, estaria perfeito, o que enfureceu Yeong-gon, chamando-o de bastardo e dizendo para ele não ir longe demais. Mas King Fang simplesmente afirmou que informaria a família real sobre suas ações, deixando Yeong-gon sem palavras. Depois de um minuto, Yeong-gon, junto com seus guardas reais, fugiram nus e ele chorou, dizendo a King Fang que lembraria daquela humilhação em nome da família real, enquanto os moradores da cidade riam dele. Uma criança até perguntou ao pai deles por que Gong-gon tinha um pouco de Gol-Gol. Os moradores da cidade agradeceram King Fang por defendê-los, e quando perguntaram como poderiam expressar sua gratidão, King Fang disse que não era necessário. Ele informou que visitaria frequentemente a floresta no futuro, então poderia precisar de sua ajuda, como para equipamentos e fontes de negociação que precisariam em sua trilha pela floresta, mas é claro que tudo tem seu preço. Os moradores da cidade aceitaram de bom grado a ideia de King Fang e disseram que ele os ajudou muito,
tanto na mina de ferro quanto nas apostas, então estavam em dívida com ele. Depois de 3 dias, Eungon e seus guardas reais se reuniram ao redor de uma fogueira tremendo, e Eungon se perguntou como King Fang saiu da floresta, dizendo que estava completamente quebrado por causa dele. Alguém se aproximou de Eungon por trás e disse que, de acordo com a inteligência real, King Fang passou pela floresta nebulosa sem ser envenenado, então ele deve ter sido ensinado por um alquimista misterioso. Eungon questionou a pessoa sobre como eles poderiam saber informações proprietárias e perguntou quem ele era. Era Evan, o alquimista de primeira classe da família real, e ele disse a Eungon que foi especialmente enviado por Li Lang e Lin Xuan da capital, uma pessoa que poderia ajudá-lo a matar King Fang. Um enorme martelo com uma corrente presa ele chegou e Qin Sanqi informou King Fang que trouxe o martelo que ele encomendou porque outro dia a cidade de Shadow Cloud coletou ferro para fazê-lo e já estava pronto. King Fang ficou surpreso, pois não esperava que os moradores da cidade o respeitassem tanto. Ele pegou o martelo e disse que iria experimentá-lo, o que fez Anshin e Qin Sanqi o incentivarem, dizendo que ele era incrível. O martelo foi levantado do chão, mas King Fang sentiu uma dor lancinante em suas costas e parecia que ele a quebrou. King Fang estremeceu ao largar o martelo e reclamou de suas costas, o que preocupou Qin Sanqi, que imediatamente perguntou se o martelo estava muito pesado, mas para a confusão deles, King Fang disse que não estava muito pesado e o martelo se adequava perfeitamente a ele, então eles deveriam se preparar para ir para a selva novamente. King Fang pensou que recentemente aprendeu uma nova técnica e, embora não a dominasse ainda, desde que não estivesse enfrentando um inimigo difícil, ele poderia usar o martelo para lidar com eles. No dia seguinte, na neblina do pântano da selva, King Fang ficou surpreso ao encontrar um bom lugar novamente. Um de seus soldados disse que não esperava que o pântano estivesse cheio de caranguejos grandes e que eles poderiam ganhar muito dinheiro vendendo-os. De repente, enquanto Qin Sanqi estava ocupado coletando os caranguejos grandes com os outros soldados, o divino arte da transformação de King Fang subitamente sentiu alguém se aproximando e ele achou estranho. King Fang imediatamente instruiu Qin Sanqi a procurar um lugar seguro e esperá-lo lá enquanto ele dava uma olhada ao redor do local, ao qual Qin Sanqi concordou. Poucos momentos depois, King Fang foi capaz de encontrar o lugar onde o seu divino arte da transformação estava detectando e, para sua surpresa, viu Yn liderando Yonggon e os outros guardas reais. Yen estava dizendo a Yonggon que preparou um antídoto para o veneno para todos e também trouxe algum equipamento, então era o dia em que matariam King Fang, o que deixou Yonggon agradecido a ele. Ouvindo o que ele disse, King Fang se perguntou se Yen trouxera veneno para matar todos na selva. King Fang pensou que era ruim porque os soldados do palácio eram muito mais fortes que sua equipe se tentassem escapar, bloqueariam todas as rotas de fuga, então ele precisava encontrar uma solução. Poucos momentos depois, um soldado relatou a Yonggon que encontrou pegadas que eram recentes, então as tropas de King Fang devem estar na frente deles. Yonggon imediatamente avançou perguntando a seus soldados pelo que estavam esperando e ordenou que fossem e matassem seus inimigos sem piedade. Eles viajaram a uma velocidade incrível e seus cavalos saltaram enquanto emergiam dos arbustos. De repente, Yonggon foi tomado pelo horror quando percebeu algo. Ele e seus soldados estavam caindo em água lamacenta. Todos eles caíram, incluindo seus cavalos, e eles lutaram para sair da água. Um dos soldados gritou quando foram atacados por um caranguejo gigante, e Yonggon não conseguia entender o que estava acontecendo, perguntando se estavam em um pântano. De repente, o martelo de King Fang avançou em sua direção e atingiu um dos soldados, deixando Yonggon extremamente surpreso. Yonggon imediatamente reconheceu que era King Fang quem empunhava a arma e perguntou o que ele estava fazendo. King Fang disse a Yonggon que já conhecia seu plano de querer matá-lo, então pediu à sua equipe para deixar pegadas falsas e eles já estavam escondidos em um lugar seguro. King Fang pegou o martelo com a mão quando ele voltou para ele, jogando de volta nos inimigos, e outro soldado foi atingido. King Fang repetiu isso e eliminou os soldados um por um, o que alarmou Yonggon. King Fang disse a Yonggon para não se preocupar, pois era a vez dele, e Yonggon entrou em pânico quando viu o martelo se aproximando de sua direção. De repente, Yen apareceu e chutou o martelo de King Fang para longe para que não atingisse Yonggon.
Ele disse a King Fan que eles eram suas pessoas, então ele não deveria ousar fazer nada. King Fan zombou de Yen, afirmando que ele era um alquimista de primeira classe, mas fazia veneno para matar os outros em vez de fazer remédios, e o desafiou a experimentar o poder de seu martelo. Yen ficou irritado e encarou King Fan. Ele se moveu tão rápido que sua figura se tornou um borrão, o que surpreendeu tanto King Fan quanto Eun Gon. Ele perguntou a King Fan quem disse que alquimistas só poderiam fazer remédios. Yen o atingiu com os joelhos no estômago, desferindo um golpe poderoso. King Fan ficou surpreso e se perguntou como Even se aproximou dele tão rapidamente. Ele perdeu o equilíbrio e seu martelo, pensando que Even era muito rápido. Even agarrou suas roupas e disse a King Fan que ele podia ver por si mesmo. Even tirou suas roupas, revelando um corpo musculoso, e disse a King Fan que era um alquimista de primeira classe e também um lutador de primeira classe. King Fan rangeu os dentes e ficou surpreso que Yen fosse tanto um alquimista de primeira classe quanto um lutador. Yen avançou em direção a King Fan, confirmando com ele se ele também era um lutador especializado em força, o que surpreendeu King Fan. King Fan ficou angustiado quando Even apareceu de repente atrás dele, dizendo que era uma coincidência, porque ele era um lutador especializado em velocidade. Even estava se movendo tão rápido que parecia que havia muitos dele atacando King Fan, e ele dizia a King Fan que ele deveria saber que a velocidade é inimiga da força, então ele nem conseguia tocá-lo. Even chutou o martelo de King Fan para longe e perguntou como ele iria lutar. Isso agitou King Fan, já que seu martelo caiu na água lamacenta. Yong Gon, que estava saindo dela, riu e elogiou Yuen, dizendo que King Fan dependia daquele martelo para lutar, então eles deveriam ver o que ele poderia fazer sem ele. King Fan perguntou a Yuen como ele poderia chutar seu martelo de 1 tonelada quando ele era um lutador especializado em velocidade, e Yuen perguntou a King Fan se era estranho, explicando que lutadores especializados em velocidade dependem de direcionar seu poder através das pontas dos pés. Yen estava prestes a chutar o Rei Fang enquanto perguntava se ele estava com medo, porque chutou seu martelo, e ele percebeu que lutadores especializados em força não entendem o poder de seus pés. O vento entregou um golpe poderoso enquanto ele repreendia o Rei Fang por não saber nada sobre a força de seus pés, e o Rei Fang conseguiu bloquear seu ataque com os braços. O Rei Fang foi empurrado para trás pelo poder do ataque de Yen enquanto se perguntava se aquela postura era como ele lutava e se ele dependia de direcionar seu poder através das pontas dos pés. Yen riu enquanto dizia ao Rei Fang que não esperava que sua resistência fosse boa e não podia acreditar que ele suportou seu chute. O Rei Fang lembrou sarcasticamente a Yen que ele derrotou o touro de ferro sozinho, então sua velocidade não era suficiente para matá-lo. Yen riu quando perguntou ao Rei Fang se isso estava certo e pegou uma pílula. Ele perguntou ao Rei Fang se achava que os alquimistas não podiam fazer pílulas para aumentar a velocidade, e criou múltiplas figuras dele, o que surpreendeu o Rei Fang, já que ele não esperava que Even pudesse ficar ainda mais rápido. Even disse ao Rei Fang que nem mesmo ele poderia tocá-lo e, depois de tomar aquela pílula, ele ficou mais rápido do que antes. Então ele perguntou ao Rei Fang se ele ainda achava que poderia vencê-lo. Yong Gon estava jubiloso ao lado, dizendo ao Rei Fang que era o fim dele e que era a hora de sua morte. Duas figuras de Yuen estavam atacando o Rei Fang, e o Rei Fang ficou assustado, mas o Rei Fang parecia sério enquanto começava a se agachar. Even ficou surpreso quando viu algo se aproximando diretamente em direção ao seu rosto. Era o joelho do Rei Fang, e ele conseguiu acertá-lo no rosto de Yuen, jogando para trás. Yuen perdeu vários dentes, e enquanto gritava de dor, questionou como era possível. Yong Gon, que torcia por Yuen antes, ficou angustiado e não pôde acreditar no que viu. Yuen não entendeu o que aconteceu e perguntou ao Rei Fang como ele foi capaz de acompanhar sua velocidade quando era um lutador especializado em força. O Rei Fang riu enquanto perguntava a ele quem disse que ele era um lutador especializado em força, e ele pensou que usava o martelo porque havia aprendido uma técnica poderosa de sua vida anterior, a Dança dos Fantasmas. A Dança dos Fantasmas era uma grande técnica mestra de sua vida anterior, que, quando dominada, permitia mover-se muito rápido, e o Rei Fang aprendeu a técnica apenas alguns dias atrás, então ele não conseguia controlar sua velocidade, motivo pelo qual queria usar o martelo para se desacelerar, caso contrário, não poderia se mover corretamente. O Rei Fang pensou que, quando lutou anteriormente, por acaso descobriu a maneira correta de usar a técnica e percebeu que a usava incorretamente até então, porque usava seus próprios métodos para usar energia.
O rei Fang avançou com uma velocidade incrível e pensou que finalmente poderia entender, então finalmente poderia usar a dança dos fantasmas em combate. King Fang disse a Yan que o atingiu muito, então agora era sua vez, e à medida que sua imagem se duplicava, tanto Elgon quanto Evan ficaram surpresos ao verem que havia duas cópias dele. King Fang tomou uma pílula e disse a Evan que ainda não tinha acabado, porque a pílula que ele tomou antes estava ruim. King Fang disse a Evan que iria mostrar a ele o que era realmente a pílula de aumento de velocidade, e 3 figuras de King Fang carregaram simultaneamente. Elgon e Evan ficaram surpresos ao verem que havia 3 cópias de King Fang. As 3 figuras de King Fang atacaram Evan, que não conseguiu reagir. Evan recebeu diretamente todos os ataques de King Fang, já que não conseguiu desviá-los, e acabou caindo. Yonggon estava aterrorizado e perguntou se Evan estava morto. King Fang começou a se aproximar de Elgon dizendo que era sua vez, e Elgon implorou a King Fang para não matá-lo. Elgon se curvou ao chão dizendo que era apenas um enviado do terceiro príncipe e que era inocente, então pediu a King Fang para deixá-lo ir. King Fang estava divertido e disse que sabia que as coisas não estavam em suas mãos. King Fang chutou Elgon no rosto, resultando em seu pescoço quebrado, e disse a ele que deveria contar essas coisas ao rei do inferno. O corpo sem vida de Elgon caiu no chão diretamente ao lado de Evan. King Fang pensou que precisava jogar os corpos deles no pântano e ficou satisfeito por ninguém incomodá-lo na selva. Após alguns dias, a notícia do desaparecimento de Wen chegou à capital. A família real ficou tão furiosa que imediatamente enviaram alguém para a cidade de Sombra Nuvem para encontrar o culpado e, uma vez encontrado, ele seria morto imediatamente. No escritório judicial da cidade de Sombra Nuvem, King Fang e suas tropas pareciam estar em julgamento. Alguém bateu com força um cubo de madeira na mesa. Era o juiz da família real, que disse com raiva que e seus soldados estavam na selva, e naquele momento o rei Fang e suas tropas foram os únicos que entraram na selva, então deve ser eles que os mataram na selva. Ele exigiu que eles contassem a verdade. Havia uma aura sinistra em torno do rei Fang e suas tropas enquanto ele perguntava ao juiz das famílias reais sobre o que ele estava falando. Ele agiu impotente e disse que toda vez que entravam na selva sentiam um medo extremo, então não havia como se atreverem a matar Yen. Qin Sanqi também se manifestou e, chorando, perguntou ao juiz da família real se ele sabia o quão fracos eram, explicando que quando entraram na selva pela primeira vez foram atacados por uma centopeia. Os guardas também se juntaram ao ato e disseram que a centopeia os feriu gravemente, perguntando ao juiz da família real se ele sabia o quanto doía, reclamando que era muito doloroso. Yin também agiu com pena ao lembrar que encontraram as aranhas da teia de sangue que atacavam quem passava por ali, e disse que eram muito fracos, então não poderiam ter matado Yin. Ao apresentar sua defesa, o rei Fang disse ao juiz da família real que se ele não acreditasse neles, ainda tem marcas da picada da centopeia em sua parte de trás que ele poderia mostrar a ele, mas o juiz estava perplexo e disse para não fazer isso e parar. O rei Fang e suas tropas disseram ao juiz da família real que ele deveria acreditar neles, que eram inocentes, porque eram muito fracos, e o juiz estava tendo dificuldade em entender se as informações estavam erradas. Ele não conseguia acreditar que Yuen poderia ser morto por aquelas pessoas e pensava que isso causaria muito caos se essa informação se espalhasse, mesmo que a família real estivesse muito ansiosa para descobrir o assassino. Eles não acreditavam realmente que membros da elite da realeza seriam mortos pelo rei Fang e suas tropas, então decidiram deixar o caso do assassinato do rei Fang sem solução. Foi por isso que na residência da família Qin, as tropas do rei Fang estavam rindo, dizendo que não esperavam que tivessem sucesso em se disfarçar, mas disseram que todos estavam seguindo as instruções do rei Fang conforme o retrato, então não poderia haver erro. O rei Fang disse a eles que durante aquele período todos melhoraram significativamente, então no futuro, quando qualquer um deles alcançasse o 9º nível de Kai Sangue, ele lhes daria uma pílula de purificação corporal para ajudá-los a avançar para um novo estágio. Ele disse que daria uma recompensa adicional de 20 moedas de ouro para quem conseguisse avançar para o novo estágio, e Qin San junto com os outros guardas agradeceram a King Fang dizendo que o respeitavam muito. King Fang pensou que, embora a pílula de purificação corporal fosse boa, no final ainda era uma pílula de primeira qualidade e, na verdade, os 2 maiores ganhos dessas tarefas foram a coleta de medicamentos espirituais avançados. Naquela noite, no jardim de ervas, alguém estava pensando que finalmente poderiam começar a preparar o osso nu e a pílula de tendão de tigre. Era King Fang, e ele pensou que, embora a pílula de osso nu e a pílula de tendão de tigre fossem medicamentos de terceira classe, elas eram extremamente raras no momento. Por causa disso,
ele não podia vender essas pílulas. Em todo caso, ele sabia que uma vez que Lin Shun e o terceiro príncipe descobrissem sua habilidade de refinar elixir de terceira classe, eles o suprimiriam facilmente, então ele deve usá-los apenas para si mesmo. King Fang colocou o restante da grama de pulso e despertou a essência do coração do touro bárbaro. Uma enorme aura ardente rompeu da fornalha e surpreendeu King Fang enquanto ele enfrentava a aura ardente. King Fang pensou que era excelente, já que a essência do coração do touro bárbaro ainda estava lá e quanto mais a energia da essência restante aumentasse, mais puro o elixir refinado se tornaria. A essência do touro bárbaro carregou em direção a King Fang e tentou atacá-lo, mas King Fang disse confiantemente que sua verdadeira imagem já estava em suas mãos, perguntando se ainda queria lutar com seus remanescentes. A essência do touro bárbaro estava sendo dominada por outra aura ardente. King Fang ordenou que ela se submetesse a ele. Ela continuou a lutar enquanto era sugada de volta para a fornalha. King Fang disse que o momento era oportuno, então ordenou que ela extinguisse a forma e liberasse o elixir, permitindo-lhe criar uma esfera de fogo. Vendo a pílula ardente, King Fang disse que estava muito boa, pois a essência do coração do touro bárbaro estava perfeitamente preservada e ele conseguiu refinar o elixir do osso nu e da pílula de tendão de tigre. King Fang imediatamente tomou a pílula e pensou que a absorção do essência de Mon ERS por um guerreiro era extremamente benéfica para seu treinamento. King Fang começou a meditar e pensou que graças à técnica de refinamento divino, não apenas purificava a medula e quebrava os ossos, mas também refinava a consciência divina. No entanto, a dor causada pela ativação dos vasos sanguíneos era suficiente para fazer pessoas comuns desmaiarem, então naquele momento King Fang pensou que não devia perder a compostura. King Fang emitiu uma explosão de energia e pensou que a pílula de osso nu e tendão de tigre só poderia ser usada por guerreiros acima do nível de iniciação e havia riscos significativos em tomá-la em um nível mais alto de Kai e sangue. King Fang estava tendo dificuldade em meditar e pensou que quando desafiava a medicina de terceira classe, os vasos sanguíneos eram severamente danificados. King Fang gritou de dor enquanto pensava que, felizmente, acumulou conhecimento e química ao longo de 10.000 anos, reduzindo bastante o dano. Ao pensar em superar esse obstáculo, ele não pôde concluir seus pensamentos, pois sentiu algo. O quarto estava extremamente iluminado. Ele sentiu que alcançou o nível 8 do reino de Kai Sang, então teve sucesso, mas King Fang disse que não era o suficiente e questionou como a dose refinada feita pela pílula de Deus ao longo de 10.000 anos só poderia avançar um nível. Ele disse que a força da potência ainda estava lá, então deveria continuar para ele. Ele liberou uma poderosa onda de aura ao realizar um avanço. A onda de aura alcançou os céus e seu quarto estava muito mais iluminado do que antes. King Fang respirou fundo e pensou que foi um sucesso, pois ele já estava no auge do reino de Kai Sang. King Fang liberou sua aura enquanto pensava que já estava nono nível, ele disparou um soco poderoso que quebrou tudo em seu caminho, e ele pensou que a sensação era completamente diferente do que ele sentia no nono nível que ele viveu antes. A sua cultivação foi perdida. King Fang pensou que era excelente, pois tinha a força de 1.500 cães, que era uma unidade de medida antiga usada para medir o peso em algumas culturas asiáticas e equivalia aproximadamente a cerca de 600 gramas. King Fang disse que mesmo que ele lutasse diretamente com alguém no reino de temperamento corporal, ele não era mais fraco do que eles. De repente, Anin surgiu do buraco que ele criou em seu quarto, chamando-o enquanto perguntava se seu elixir estava refinado. King Fang rapidamente cobriu sua boca, o que surpreendeu Anin. E King Fang disse a ela que não deveria vazar notícias do elixir bem-sucedido, confirmando com ela se entendia. Anin disse a King Fang que se o clã principal descobrisse que ele, que foi expulso para o deserto, se tornou um alquimista de terceira classe, eles certamente o receberiam de volta ao capital. Ele disse a Anin que não havia nada de bom em voltar para o capital, pois ele não queria se envolver nos conflitos internos do clã e acrescentou que se ele voltasse, ela não poderia mais ficar ao seu lado. O que fez Anin corar? Anin se perguntou se King Fang tinha se confessado a ela e ela pensou que a notícia não deveria vazar, porque se vazasse, ela não veria King Fang novamente, mas sem ela saber, na realidade, King Fang só queria que ela ficasse ao seu lado para ajudá-lo com seu trabalho. Enquanto isso, King Fang estava pensando que ultimamente Lin Shun e o terceiro príncipe realizariam uma cerimônia de noivado no capital,
e ele pensou que eles lhe causaram muito sofrimento em sua vida anterior, então ele precisava fazer algo para se vingar. Um aviso veio e no jardim medicinal da família Qin alguém chamou King Fang dizendo que já fazia alguns dias desde que se separaram e ele ouviu que ele tinha realizado algumas coisas ótimas, era Qin Vanley. Ele disse a King Fang que durante esse período ele deveria tentar ficar em Shadow Cloud Town e esperar até que o casamento de Lin Shu e o terceiro príncipe terminasse, porque talvez eles esquecessem dele. Qin Vanley disse a King Fang que, desde que ele não fosse alvo da família real, mesmo que ele e seu filho fossem enviados para aquele deserto, eles ainda poderiam viver uma boa vida. King Fang ficou surpreso quando percebeu que Qin Vanley queria que ele desaparecesse do centro das atenções em Shadow Cloud Town e vivesse uma boa vida, mas King Fang disse a Qin Vanley que sua avó no capital estava prestes a celebrar seu 90º aniversário, então ele queria ir e parabenizá-la, e isso alarmou Qin Vanley. Qin Vanley disse a King Fang que sabia que ele era obediente, mas sua viagem atual para o capital certamente causaria insatisfação no coração do terceiro príncipe, então eles deveriam evitar isso, se possível. Para a surpresa de Qin Julei, King Fang foi inflexível, lembrando-o de que ele era um guerreiro. Ele disse que os guerreiros eram valentes e imparáveis, e mencionou que ele também não merecia Lin Shu e a família, então eles não deveriam evitar isso. King Fang sorriu confiantemente enquanto entregava um soco, informando a Qin Vanley que ele estava muito mais forte no momento. Qin Vanley pegou o soco de King Fang com a palma da mão e ficou pasmo, suas mãos tremeram enquanto perguntava a King Fang, confirmando com ele se sua cultivação havia sido recuperada. King Fang confirmou que sim e disse que o progresso que havia feito não era apenas no refinamento. Na arena de artes marciais da família Qin, as tropas de King Fang estavam treinando, e ele disse a Qin Vanley que atualmente tinham 5 guardas do jardim medicinal que haviam alcançado o 9º nível de Kai e Sangue. King Fang disse orgulhosamente a Qin Vanley que, mesmo o mais fraco dos guardas, havia alcançado o 5º nível de Kai e Sangue, e todos tinham experiência de batalha. Qin Vanley ficou surpreso quando ouviu que havia 5 no 9º nível, porque quando ele saiu, havia apenas Qin S, que estava no 9º nível, e King Fang disse a ele que tudo era graças às suas bênçãos. Qin Vanley ficou preocupado quando perguntou a King Fang se ele pegou todas as frutas da armadilha celeste e as trocou por elixir quando partiu. Ele disse a King Fang que ele causou um grande desastre ao usar medicamentos espirituais para sua cultivação pessoal, o que confundiu King Fang. King Fang perguntou a Qin Vanley o que ele estava pensando e disse a ele que saberia quantas frutas estavam faltando se desse uma olhada. King Fang mostrou a Qin Vanley o campo medicinal melhorado e disse a ele que atualmente a quantidade de frutas entregues ao clã principal era suficiente, então o restante poderia ser vendido para ganhar pelo menos dezenas de milhares de ouro. Qin Vanley ficou surpreso e ficou de boca aberta enquanto pensava que não só a colheita não diminuiu, ela até se expandiu várias vezes. Ele se beliscou enquanto se perguntava se estava sonhando, perguntando quanto tempo passou ausente, pois nunca sonhou que o jardim medicinal mudaria tanto. E King Fang sorriu orgulhosamente. Qin Vanley concordou com King Fang e disse a ele que não o impediria de ir para o capital, mas o lembrou de permanecer calmo ao enfrentar qualquer problema no capital, mas evitá-lo se possível, e se as coisas não funcionassem, ele ainda o apoiaria em Shadow Cloud Town. King Fang concordou e disse a Qin Vanley que seguiria fielmente seus ensinamentos. A cerimônia de noivado para Lin Shu ainda estava a 1 mês de distância, então antes de King Fang partir, ele treinou a equipe de caça. King Fang ensinou Anning a técnica de refinamento de pílulas antes de partir para fornecer pílulas para a equipe de caça. Depois de meio mês, King Fang e Qin Sanqi partiram em uma jornada para o capital sob o pretexto de visitar sua bisavó, mas seu verdadeiro objetivo era se vingar de Lin Xuan fora do capital. Após 6 dias, Qin Sanqi estava dizendo a King Fang que haviam chegado ao ponto de descanso organizado pelo clã principal. Os dois estavam extremamente exaustos e King Fang disse que finalmente poderiam ter um lugar para descansar depois de caminhar por tanto tempo. Qin San disse a King Fang que, de acordo com a caligrafia do clã principal, a pousada deveria ser muito confortável. Os dois chegaram à cidade dos matadores de demônios e ela parecia muito deteriorada. Qin San não podia acreditar que era a pousada organizada pelo clã principal, e King Fang disse que era excessivo, questionando se era assim que o recebiam, sem dignidade.
Enquanto se aventuravam dentro, King Fang pensou que diziam que 100 anos atrás aquela cidade enfrentou um demônio poderoso, então a família real de Da enviou milhares de guerreiros para matar o demônio, e assim a cidade foi nomeada Cidade do Assassinato de Demônios. King Fang passou por um velho que segurava um jarro. Ele pensou que depois que o demônio foi morto, a cidade sempre foi cheia de tristeza e as pessoas acreditavam que era devido à energia densa dos muitos que morreram, então elas gradualmente se afastaram, e como resultado, apenas alguns refugiados se atreviam a viver lá naquele momento. King Fang parecia abatido enquanto pensava que, devido às memórias de sua vida anterior, ele sabia que a energia densa não era devido a um grande número de mortes, mas era um sinal de que o demônio falecido estava prestes a ressurgir. Os dois simplesmente passaram pelo velho e King Fang continuou a pensar que, mesmo se soubesse dessa informação, estava indefeso porque ninguém acreditaria que o demônio que morreu há 100 anos causaria problemas novamente no mundo humano. Eles chegaram ao salão ancestral da família Qin e se perguntaram se era para os membros da família Qin que morreram na batalha na cidade do assassinato de demônios. Qin San disse a King Fang que o clã principal talvez quisesse que eles prestassem homenagens aos seus ancestrais, por isso organizaram o ponto de descanso lá. Qin San confessou que tinha medo de que algo impuro pudesse aparecer, e King Fang perguntou a ele do que ele tinha medo quando havia muitos ancestrais lá. Como se fosse na hora certa, quando King Fang perguntou a Qin San se um fantasma poderia aparecer à luz do dia, uma mão esquelética agarrou as pernas de Qin San. Qin San gritou quando ela o puxou de repente, fazendo-o ficar de cabeça para baixo, e King Fang ficou alarmado. Ele chamou Qin San e imediatamente lançou uma adaga na corda que estava conectada à mão esquelética, mas sua adaga simplesmente ricocheteou e King Fang ficou surpreso que a corda não pudesse ser cortada. Qin San chorava e gritava pedindo para King Fang salvá-lo. De repente, pessoas começaram a chegar no salão. Tanto King Fang quanto Qin San ficaram surpresos quando alguém dentro do salão perguntou quem eles eram, chamando-os de ratos e questionando-os por se atreverem a invadir o salão ancestral de sua família Qin. Todos estavam usando máscaras, e enquanto perguntavam a King Fang e Qin San se eles queriam morrer, Qin San gritou dizendo que realmente havia um fantasma ali. King Fang disse a todos para esperarem, confirmando com eles se deveriam ter entrado no salão ancestral e perguntando se eram membros da família Qin, porque uma das pessoas mascaradas perguntou a King Fang se eles eram membros da família Qin, e ele confirmou com um sorriso no rosto, pensando que não deveriam morder a mão que os alimentava, então era melhor comunicar-se. Mas as pessoas mascaradas ficaram ainda mais enfurecidas e disseram que as pessoas que mais odiavam eram membros da família Qin. Qin San Qi estava angustiado enquanto dizia a King Fang que parecia que as pessoas mascaradas estavam ficando mais irritadas, enquanto King Fang entrava em pânico, se perguntando se havia dito algo errado e confirmando se eles não eram parte da família Qin. Um dos mascarados explicou que, há 30 anos, a família Qin e a família se tornaram inimigas, então, para competir com a família Qin os expulsou, os inocentes da linhagem Qin, e os fez de sacrifícios. A pessoa mascarada disse a King Fang que todos eles eram estrangeiros que foram mortos por eles, e foi a covarde família Qin que os forçou a sobreviver na cidade do assassinato de demônios. O mascarado acusou King Fang de ser alguém da família interna que ousou vir e prestar respeito sem vergonha. Por outro lado, King Fang estava tentando lembrar dos estrangeiros de 30 anos atrás e se perguntava se poderiam ser o grupo de pessoas expulsas da linhagem Qin durante aquele tempo. Espero que tenham curtido essa nova aventura com o Alquimista Lendário. Se gostaram, não se esqueçam de compartilhar com os amigos e de deixar seus comentários abaixo. Fiquem ligados para mais conteúdos incríveis aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.